Você já se perguntou o que aconteceu com os homens que estiveram diretamente envolvidos na condenação e morte de Jesus Cristo? As histórias deles são cheias de reviravoltas e destinos inesperados. Prepare-se para descobrir os detalhes chocantes e pouco conhecidos das vidas dessas figuras históricas. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, é uma figura central nos eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo. Pilatos governou a província sob o imperador Tibério e é lembrado na história cristã como o homem que autorizou a execução de Jesus, apesar de suas próprias dúvidas sobre a culpa dele. Quando Jesus foi trazido perante Pilatos, a acusação principal dos líderes religiosos judeus era de que ele se proclamava o rei dos judeus, uma afirmação que poderia ser vista como um desafio à autoridade romana. Pilatos, um político astuto e pragmático, estava mais preocupado com a manutenção da ordem do que com questões religiosas. Ele percebeu que Jesus não era uma ameaça política séria, mas ao mesmo tempo estava sob pressão para agradar para os líderes judeus e evitar uma possível rebelião. Pilatos tentou várias estratégias para evitar condenar Jesus. Primeiro, ele declarou que não encontrava nenhuma culpa em Jesus. João capítulo 18, versículo 38. Em seguida, ele enviou Jesus a Herodes Antipas, esperando que este tomasse a decisão, mas Herodes o devolveu sem julgamento. Pilatos então propôs liberar Jesus como parte de uma tradição da Páscoa, onde um prisioneiro era libertado. Porém, a multidão, incitada pelos líderes religiosos, pediu a libertação de Barrabás, um criminoso, e exigiu a crucificação de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo do 6 ao 15. Desesperado para encontrar uma solução, Pilatos mandou flagelar Jesus, esperando que uma punição severa aplacasse a multidão. Mas isso apenas aumentou seus gritos por crucificação. Finalmente, diante da insistência e da ameaça implícita de que não agir contra Jesus poderia ser visto como deslealdade a César, João capítulo 19, versículo 12, Pilatos cedeu. Ele lavou simbolicamente suas mãos diante da multidão, declarando-se inocente do sangue de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 24. Mas autorizou a crucificação. Pilatos é frequentemente lembrado por esse gesto de lavar as mãos, um ato que ficou na história como um símbolo de evasão de responsabilidade. Após a crucificação, a carreira de Pilatos não melhorou. Ele continuou a enfrentar tensões com os judeus e, segundo alguns relatos históricos, acabou sendo chamado de volta a Roma. Suas decisões e ações na Judéia foram criticadas e ele foi removido de seu posto. De acordo com algumas tradições, Pilatos foi exilado e acabou cometendo suicídio. Outros relatos, porém, são menos claros sobre seu destino final. No entanto, é inegável que sua participação nos eventos que levaram à morte de Jesus deixou uma marca permanente na história. A figura de Pilatos também aparece nos credos cristãos, onde ele é mencionado na linha: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Isso destaca a importância de seu papel no relato da paixão de Cristo e na narrativa da salvação cristã. Assim, Pôncio Pilatos permanece como um símbolo de uma autoridade política que, apesar de reconhecer a inocência de Jesus, cedeu à pressão externa e permitiu uma injustiça histórica. Sua história nos lembra das complexidades e desafios da liderança, especialmente quando se trata de tomar decisões morais em face da pressão social e política. Cassius Lenus, também conhecido como Longinus, é uma figura fascinante na narrativa da crucificação de Jesus Cristo. Ele era o centurião romano encarregado da execução, o homem que perfurou o lado de Jesus com uma lança, conforme descrito no Evangelho de João, João capítulo 19, versículo 34. Este ato não apenas garantiu a morte de Jesus, mas também cumpriu uma profecia do Antigo Testamento, de que nenhum dos seus ossos será quebrado.
Salmos 34, versículo 20. E olharão para aquele que traspassaram. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Ligado a Pôncio Pilatos, que autorizou a crucificação de Jesus, Cássio Lenos foi um instrumento direto na realização dessa ordem. Pilatos, pressionado pelos líderes religiosos judeus e pela multidão, lavou as mãos em um gesto de evasão de responsabilidade, mas não pôde evitar que a execução prosseguisse. Cássio, como centurião, estava encarregado de garantir que a sentença fosse cumprida, o que o colocou no centro dos eventos que marcaram a morte de Cristo. Após a morte de Jesus, algo extraordinário aconteceu com Cássio Lenos. De acordo com a tradição cristã, ao perfurar o lado de Jesus, o sangue e a muita água que jorraram tocaram seus olhos, curando-o de uma cegueira parcial. Este milagre físico foi acompanhado de uma transformação espiritual. Ele teria proclamado imediatamente: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 39. A sua conversão é vista como um poderoso testemunho da divindade de Jesus e da profundidade de impacto que sua crucificação teve, mesmo nos que estavam encarregados de sua morte. Cássio Lenos, após essa experiência transformadora, é dito ter se convertido ao cristianismo, adotando o nome de Longinos. Sua vida pós-conversão foi dedicada a espalhar o Evangelho, e ele se tornou um mártir por sua fé. A tradição conta que ele pregou a mensagem de Cristo com fervor, até ser capturado e executado pelas autoridades romanas, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida. A história de Longinos oferece um contraste marcante com a de Pôncio Pilatos. Enquanto Pilatos se distanciou da responsabilidade e acabou caindo em desgraça, Longinos abraçou a verdade que testemunhou, enfrentando as consequências com coragem. Ambas as histórias destacam diferentes respostas à pessoa de Jesus Cristo. Uma de evasão e queda, outra de aceitação e redenção. Juntas, elas sublinham o impacto profundo e transformador que Jesus teve, não apenas em seus seguidores imediatos, mas também em aqueles que, a princípio, pareciam ser seus adversários. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Rei Herodes, especificamente Herodes Antipas, foi o governante da Galileia durante o ministério de Jesus e desempenhou um papel significativo nos eventos que culminaram na crucificação. Filho de Herodes, o Grande, que ordenou o infame massacre dos inocentes em uma tentativa de matar o recém-nascido Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 16. Herodes Antipas herdou a mesma inclinação para a crueldade e a manipulação política. Sua vida e reinado são marcados por uma série de decisões que revelam sua natureza astuta e implacável. Quando Jesus foi trazido diante de Pôncio Pilatos, o governador romano viu uma oportunidade de evitar tomar uma decisão sobre um caso que poderia causar agitação entre os judeus. Ao descobrir que Jesus era da Galileia, Pilatos enviou-o a Herodes Antipas, que estava em Jerusalém na época. Lucas capítulo 23, versículos 6 e 7. Herodes ficou inicialmente satisfeito com a chance de ver Jesus, esperando testemunhar algum milagre como os que havia ouvido falar. No entanto, quando Jesus se recusou a responder suas perguntas ou realizar qualquer sinal, Herodes, frustrado e desdenhoso, ridicularizou Jesus
e o enviou de volta a Pilatos, vestido com uma túnica esplêndida, um gesto de zombaria. Lucas capítulo 23, versículo 8 ao 11. A conexão com Cassius Lenus Longinos é intrigante, pois ambos testemunharam eventos que testaram suas crenças e moralidade. Enquanto Longinos foi profundamente transformado por sua experiência na crucificação, Herodes permaneceu implacável e cínico, mesmo diante da oportunidade de reconhecer algo divino em Jesus. Herodes, focado em manter seu poder e status, não demonstrou nenhum sinal de transformação ou arrependimento. Ele continuou a governar com mão de ferro, até ser finalmente deposto e exilado pelo imperador Calígula. Herodes Antipas morreu em desgraça, um destino irônico para alguém que passou sua vida buscando poder e prestígio. Sua queda foi precipitada por suas ações implacáveis e sua incapacidade de perceber a verdade e a justiça, mesmo quando estavam bem diante dele. Essa trajetória contrasta fortemente com a de Longinos, que encontrou redenção e uma nova vida através da fé. A história de Herodes serve como um poderoso lembrete das consequências de uma vida vivida sem integridade e da cegueira espiritual que pode acompanhar o poder absoluto. O imperador Tibério governava o Império Romano durante a época da crucificação de Jesus Cristo, sendo a autoridade suprema sob a qual Pôncio Pilatos e Herodes Antipas operavam. Tibério ascendeu ao poder após a morte de Augusto, seu padrasto, e seu reinado, que durou de 14 a 37 d.C., foi marcado por uma combinação de competência administrativa e paranoia crescente. Inicialmente, Tibério mostrou-se um líder capaz, mantendo a paz e a estabilidade dentro do vasto Império Romano. Tibério confiava na administração local para manter a ordem em províncias distantes como a Judéia. Ele delegou poderes significativos a governadores como Pilatos, que eram responsáveis por resolver disputas locais e garantir que as taxas fossem pagas ao império. Tibério raramente se envolvia diretamente nos assuntos dessas províncias, preferindo delegar a responsabilidade para evitar complicações políticas que poderiam ameaçar sua posição em Roma. No entanto, sua confiança nos governadores não era inabalável, e ele estava atento a qualquer sinal de revolta ou incompetência que pudesse desestabilizar seu governo. A conexão entre Tibério e Herodes Antipas é direta, uma vez que Herodes foi um dos muitos líderes regionais que operavam sob a supervisão do imperador. Enquanto Herodes se preocupava principalmente com questões locais e políticas judaicas, Tibério estava focado na estabilidade geral do império. Herodes, com sua astúcia política, conseguiu manter uma relação relativamente estável com Tibério, evitando conflitos que poderiam atrair a ira do imperador. No entanto, a implacável busca de poder de Herodes e sua incapacidade de reconhecer a justiça em relação a Jesus refletiam a atmosfera de medo e desconfiança que caracterizava o reinado de Tibério. Nos últimos anos de seu reinado, Tibério tornou-se cada vez mais recluso e paranoico, retirando-se para a ilha de Capri, de onde governou através de cartas e emissários. Sua desconfiança crescente levou a uma série de purgas políticas, eliminando aqueles que ele considerava ameaças potenciais ao seu poder. Essa atmosfera de terror e desconfiança contrastava com a mensagem de amor e redenção que Jesus pregava, criando um pano de fundo sombrio para os eventos que culminaram na crucificação. A morte de Tibério em 37 d.C. marcou o fim de uma era de relativa estabilidade, mas também de crescente tirania. Seu sucessor, Calígula, é amplamente lembrado por sua crueldade e loucura, indicando uma deterioração adicional da liderança romana. O reinado de Tibério, com sua mistura de eficácia administrativa e paranoia opressiva, reflete a complexidade da governança romana durante um período crítico da história cristã. A incapacidade de líderes como Tibério e Herodes de reconhecer e agir com justiça em relação a Jesus destaca as falhas humanas que perpetuaram a injustiça e a violência, contrastando fortemente com a transformação espiritual e moral
que figuras como Cassius Lenus experimentaram. Judas Iscariotes, uma das figuras mais infames da narrativa bíblica, é conhecido principalmente por sua traição a Jesus Cristo. Judas era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, acompanhando-o em seu ministério e testemunhando seus milagres e ensinamentos. No entanto, apesar de sua proximidade com Jesus, Judas foi consumido por ambições pessoais e ganância. A sua traição, ao entregar Jesus para os líderes religiosos por 30 moedas de prata, Mateus capítulo 26, versículo 14 a 16, tornou-se um dos atos mais notórios de deslealdade na história. A traição de Judas culminou na prisão de Jesus, no jardim do Getsêmani. Após identificar Jesus com um beijo, um sinal previamente combinado com os soldados, Jesus foi levado para julgamento. A motivação de Judas é um tema de grande debate. Alguns estudiosos sugerem que ele estava desiludido com o caminho pacífico que Jesus estava seguindo, esperando talvez que a prisão de Jesus incitasse uma revolta contra os romanos. Outros acreditam que sua traição foi puramente por ganância ou influenciada por Satanás, Lucas capítulo 22, versículo 3. Independentemente do motivo, sua ação precipitou uma série de eventos que levaram à crucificação de Jesus. A conexão com o imperador Tibério é indireta, mas significativa. A traição de Judas e a subsequente prisão e crucificação de Jesus ocorreram sob o governo romano, com Tibério como imperador. O ambiente político e social do tempo, caracterizado pela opressão romana e as tensões religiosas, criou um cenário em que a traição de Judas teve um impacto devastador. Tibério, embora distante e provavelmente desconhecedor dos detalhes dessas questões provinciais, governava um império onde a injustiça e a corrupção eram frequentes. A traição de Judas, uma ação de deslealdade pessoal, reflete a traição de muitos líderes sob o domínio romano, incluindo a desconfiança e a paranoia que marcaram o reinado de Tibério. O destino de Judas após a traição é um dos aspectos mais trágicos de sua história. Atormentado pela culpa e pelo remorso, Judas tentou devolver as 30 moedas de prata para os líderes religiosos, confessando que havia traído sangue inocente. Quando sua oferta foi rejeitada, ele jogou as moedas no templo e, em desespero, foi e se enforcou. Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. A sua morte não apenas encerrou sua própria tragédia pessoal, mas também se tornou um símbolo da consequência final da traição e da ganância. A história de Judas Iscariotes é um lembrete poderoso das fraquezas humanas e das escolhas que moldam nossos destinos. Em contraste com figuras como Pôncio Pilatos e Cassius Lenus, que também participaram nos eventos da crucificação, Judas tinha uma relação íntima com Jesus e, mesmo assim, escolheu o caminho da traição. Sua história é um exemplo sombrio de como o poder, a ganância e a desilusão podem levar à ruína, tanto pessoal quanto historicamente, refletindo as falhas e desafios que marcaram o governo de Tibério e outros líderes da época. As vidas dos homens que condenaram Jesus Cristo terminaram de maneiras surpreendentes e trágicas. Cada um deles enfrentou suas próprias consequências, desde desgraça e arrependimento até mortes dolorosas. Essas histórias não só nos fazem refletir sobre o impacto de nossas ações, mas também nos mostram como a justiça divina pode se manifestar. Se você ficou intrigado com essas histórias, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Não perca a sequência de vídeos que temos sobre este tema e outros relacionados. Até o próximo vídeo.